olhar no espelho que você não gosta do seu nariz, você não gosta do seu cabelo, você está um pouco fora de forma. Eu estou na forma agora, eu estou na bênção, aleluia. Quando eu disse que eu não gostava da minha gordura, eu fui lá e passei a faca. Resolva-se, meu irmão. Arranca o nariz, pinta o cabelo, mas não deixe que Satanás continue dizendo para você, migrando nas suas emoções, a vontade dele, dizendo que você é um coitado, ou uma coitada, que você é rejeitado, ou que o mundo arquiteta um plano contra você, porque isso não é verdade. A verdade é que Jesus te separou. A grande verdade está lá em João capítulo 15, eu sou a videira e vocês são varas. Jesus, com uma palavra, curou aqueles 12 discípulos, porque quando nós vemos Jesus e nós chegamos na igreja, nós nos convertemos, nós falamos, escolhi esse caminho para mim, e quando o caminho começa a ficar difícil, quando as coisas começam a apertar, eu começo a ter dúvida que eu escolhi. Eu falei, meu Deus, que escolha horrível, que decisão. Porque quando chegar lá no Tangará, nós vamos lotar o ônibus, vocês vão ter que vir em pé. Mas a primeira, quando a gente foi, só veio 4 pessoas, não tem problema, porque é com 4 que nós vamos ganhar essa guerra, depois é com 5 que nós vamos ganhar essa guerra, depois é com a minha família que nós vamos ganhar essa guerra, e eu quero dizer que essa batalha é do Senhor. Treinar as emoções é continuar motivado dentro desse propósito, porque na visão celular, o dinamismo cabe a tropeços. Pastor, o que você quer dizer? Muito simples. Na visão celular, você ganha, 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 e você perde, 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 perde. É assim ou não é? Aí um falta, 2 falta, quando ele vai ver, ele está sozinho, às vezes ele e um discípulo. Mas a hora de motivar esse discípulo é a hora que as suas emoções estão mais arrebentadas. É por isso que inteligência emocional tem a ver com aprender a perder para ganhar. Eu aprendi vindo na viagem ouvindo esse CD, o que é inteligência emocional, e concluí que eu fiz muitas burrices emocionais. Das vezes que você ganha uma pessoa e aí você começa a alimentar, a discipular, e quando ela falha com você, você é o primeiro a pôr o dedo na cara dela e falar, você é rebelde, você é irresponsável, e não entende que passou em 2011 um vento em Manaus, todos sabem o que foi, muito grande. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que vai ser dos jovens? Queridos, para
de decisão. Parece ser boa, mas não é boa. Porque não se joga um relacionamento de anos fora. Quando alguém chega para mim assim, não, pastor, Deus tem um chamado para mim. Está ferido com alguma coisa e precisa de alguém para ajudá-lo. E é nessa hora, queridos, que Deus quer nos ministrar e mostrar que tanto na família quanto no nosso dia a dia, os relacionamentos são importantes, porque a única coisa que você guarda nessa terra são os relacionamentos. A inteligência emocional, ela veio para nos ensinar a dar mais valor aos relacionamentos do que às coisas dessa terra. Porque em nome de uma palavra lançada sem um propósito ou sem um fundamento, como nós estamos vendo, às vezes nós vemos na televisão alguns pastores levantarem e fazerem campanhas tremendas sobre prosperidade, falando sobre a lei da semeadura de forma equivocada, porque a lei de semeadura não é só para dinheiro, a lei da semeadura é para tudo, inclusive para os relacionamentos. E aí gera uma geração de discípulos envolvidos em crescer, envolvidos em ter sucesso e deixando de lado os seus relacionamentos. Como se a família fosse qualquer coisa, como seu amigo, como seu irmão de célula, como seu pastor, como seu discipulador, como seu irmão, como seu discípulo fossem uma coisa. Eles não são, eles são pessoas, e pessoa precisa de relacionamento. Eu aprendi que o sorriso conecta a pessoa. Quando você dá um sorriso para alguém, ela retribui, né, Gabriel? Eu estava na casa do Marcos falando sobre isso, eu sorri para o Marco, eu sorri para a Adriana, Aí ele estava vindo o papo, ele, não vou rir, eu fiz assim, e aí? Aí ele riu depois. Conecta, experimenta, dá um sorriso para a pessoa do teu lado. Olhe para ela e dê um sorriso. Antes de você olhar para ela, você já está rindo, achando que ela... Não é assim? Mas isso é fisiológico. Pastor, isso é misticismo. Não, não é. Inclusive teve um debate sobre misticismo na rádio. Quem ouviu deve ter gostado. Muita coisa, né? Boa. E às vezes nós não entendemos por que acontece essa conexão. Porque a mentalidade cognitiva, a Rosineide está estudando isso, que é a mentalidade racional, ela cria um canal de comunicação. Quando você recebe um sorriso, é que aquela pessoa é simpática a você, você quer conversar com ela. E às vezes as emoções da igreja, as emoções do crente e daquela família estão bombardeadas, porque há muito tempo não há essa conexão. É por isso que Deus hoje quer nos ministrar. Eu vou logo para os pontos para mim não ultrapassar aqui a barreira do tempo. Em nome de Jesus, daqui a uns tempos nós vamos ter uma televisãozinha com contagem regressiva. Eu vim em Porto Seguro, achei 10 aquilo. Quem conhece o apóstolo Renê, viu o apóstolo Renê pregar 20. Sem precisarmos ouvir repetidas vezes. Uma vez vai ser suficiente para você ouvir e pôr em prática. Amém? Posso ouvir amém? Primeiro, expor a minha mente ao conhecimento da palavra. Às vezes nós deixamos passar as verdades da palavra e nos apegamos à verdade que é falada, ou à verdade do mundo. Quantas vezes, queridos, nós temos oportunidade de pegar um bom uvas.
O que essa palavra está dizendo é que raposinhas são coisas que nós não percebemos. Eu não estou puxando a sua orelha, mas eu estou alertando você que existem raposinhas ministrando todo dia a sua mente. Os conceitos do mundo, os conceitos que são lançados pela TV, pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter, pela sala de bate-papo, pelo MSN, são conceitos que às vezes são como raposinhas. Então, abrir a mente ao conhecimento da palavra me impede de ser nocivo, me impede de ser levado por esses pensamentos nocivos a mim. Eu quero dizer, querido, que qualquer coisa nociva em exagero se torna veneno, e veneno mata. Então, precisa que vão me deixar feliz ou vão me deixar tristes. Se todos os dias eu chegar no final do dia fizer uma conta, quantos sabem fazer uma conta? Eu somar as minhas emoções boas. Eu encontrei a minha irmã e nós conversamos. Superam os sentimentos bons, você está vivendo um momento de toxicidade na sua vida e você não está bem. Como vencer a serpente? Lembra que Eva, quando estava lá no jardim do Éden, ela estava só olhando a árvore, ele estava ali passeando. Eu acredito que Eva estava ali desfrutando, comendo um fruto aqui, comendo um fruto, só emoções boas. Mas chega um momento que a serpente vencer a serpente, querido, é exatamente, primeiro que eu falei era me aprofundar na palavra, é querer obedecer a palavra para que essas emoções não cheguem a mim. Às vezes você fica o dia inteiro pensando. Eu ouvi essa palavra da apóstola Esther, e ela falava o seguinte, que às vezes uma pessoa está estressada e ela nem trabalha, ela fica parada o dia inteiro, ela é uma pessoa que não faz nada. Mas a quantidade de pensamentos ruins, ou de coisas que ela pensa durante o dia, a somatização daqueles pensamentos vão levar ela a ficar estressada. E uma pessoa estressada é uma pessoa tóxica, é uma pessoa que se aborrece, é uma pessoa que você vai conversar com ela, ela já está chateada, ela não te dá atenção, ela não sorri, ela passa. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu passava vazado, o irmão vinha falar comigo, rapaz, que pastor mal educado, não falou nem comigo. Alguns aqui que foram do ônibus, todo mundo acha que é o mais lindo do Tangará, o mais lindo do Jardim Peró, o mais lindo do Monte Alegre, porque todo mundo parava na porta, ô povo mais lindo de Cabo Frio, povo mais lindo do Tangará. Isso é porque eu estou curado. Mas quantas vezes eu passava, alguns discípulos que me acompanham há muito tempo sabem disso. Eu estava triste por causa de alguma situação da minha vida. Eu estava decepcionado com o meu discípulo que não foi à célula. Estava decepcionado porque eu marquei a célula, ou marquei lá o café e convidei 20 pessoas, só foi 2 pessoas. Às vezes na nossa vida ministerial nós vivemos isso. Mas e na sua vida cotidiana, na sua vida, no seu dia a dia com seu marido, com seus filhos, às vezes você quer sair
Eu vou falar das esposas. Quer sair? Você fala, amor, vamos sair. E o seu marido olha para você que mudar o canal para o homem é relaxar. Que isso, pastor? A psicologia já mostrou isso, que o homem fica ali mudando de canal, ele está relaxando, deixa ele. Lá em casa a gente botou 3 televisões, um quarto, para não ter problema, porque eu pego e fico, mudo. E quando dá propaganda num, eu já boto para o outro. O que você vai fazer como esposa? Você vai, de preferência, fica do lado dele, achando que você está na onda dele. Você está assistindo as trocas de canal com ele. Mas se você não conseguir, vai lá fazer algo para ele beber, faz um suquinho, ou não faz nada. Mas não pegue esse momento e comece a chatear com ele, porque é o momento dele. Da mesma forma, a mulher, que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí você fala, amor, vamos sair, ela quer ir num restaurante diferente. Mulher não come no mesmo restaurante, mulher é diferente do homem. Se me chamar para sair, é sempre o mesmo lugar. A última vez minha esposa queria comer, eu queria numa pizzaria. Ela, não, vamos comer comida japonesa, vamos embora. Paciência, né? Lembra desse dia? Foi tremendo esse dia. E aí fomos. Não, esse aqui não, está muito cheio. Aí vamos embora. Quem tem esposa vai ver que mulher é tudo igual. Aí passamos no outro. Ah, não gostei, vamos no outro. Vamos embora. Homem é prático, irmãos. Homem senta, qualquer lugar come, está na mesma. Vamos embora. Aí fomos lá para a beira do canal. Aí passamos pelo Hipocampus. Aí ainda bem que ela falou para não parar. Eu falei, vamos embora, vamos embora. R$58 um prato, irmãos. Eu, vamos embora. E fui embora. Passamos pelo Picolino, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E fui, os carros vão ficando para trás. Aí vamos embora. Aí fomos. Andou tudo. E aí? Ah, vamos comer no espoleto. Massa, eu não queria. Não, mas vamos. Ah, não vamos não. Aí, irmãos, mulher é um bicho indeciso. Mulher é indeciso, não tem jeito. Vai com mulher para shopping. Se você não controlar suas emoções, marido, você vai se estressar. Se você não controlar, vai para o shopping. Graças a você tem filho homem, leva seu filho homem, melhor coisa que você faz. Eu pego o Juninho, vamos embora, Juninho. Para que nós vamos fazer? Ah, vamos jogar fliperama. Leva ele lá para o fliperama, ele brinca de coisa, ele brinca, e eu fico só sentadinho, tem uma cadeira lá sentadinho, vendo ele brincar. Ele vai lá no carrinho de bate-bate. E a Rosineide, e é bom ter casal por causa disso, a Rosineide com as 2 meninas vai rodar tudo quanto é loja. Ela roda 20 lojas para comprar em uma. Para o homem isso é um martírio. Não é assim? Mas quantas vezes a sua inteligência emocional estava ruim, você estava burro emocionalmente, e você fica, compra logo, decide logo, vê qual é a blusa. E se for cara, meu irmão, tu vai sair do shopping irritado. Você foi para poder ter um momento agradável, você vai sair de lá soltando fogo pela boca, sua mulher dizendo que você é pão duro, mas é porque vocês são diferentes. Quem compra para a gente é nossas esposas, ou a gente ganha de aniversário. E quando a gente vai comprar, não estou fazendo propaganda, quando a gente vai comprar roupa, a gente vai lá na Taco, porque é folgada, é confortável e é barato. Não é assim? Nós somos diferentes. As minhas emoções precisam ser vencidas. Então, vencer a serpente é vencer a minha emoção tóxica, é o meu mau humor, é o meu rancor. Aquele dia eu não estou bem, eu tenho conta para pagar. E aí, quando vem a oportunidade de eu desaguar, eu vou na minha esposa e você gasta demais.
Isso já aconteceu muito comigo. Porque nós não sabemos controlar isso. Te fará mais feliz. Amém? Render-se ao Espírito Santo. A vontade de Deus é que até enquanto você dorme, o Espírito Santo ministre a sua mente. Ele quer que a sua mente seja tomada pela mente do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo diz em Filipenses, tudo que é bom, agradável, de boa fama? Paulo sabia. Imagina, Paulo era curado. Gente, imagina você que perseguiu crente, matou crente, viu crente ser apedrejado. Se Paulo não soubesse controlar suas emoções, se Paulo não tivesse depois consciência do que ele fez e pudesse se perdoar, como é que Paulo escreveria isso? Querido, Paulo não foi fácil não. Saúde emocional significa também amar a si mesmo, algo que o Espírito Santo tem feito hoje, quer fazer de uma forma mais Tem gente que acha isso. Por que Deus me faz sofrer tanto? Porque nós passamos de ruim, eu quero dizer que há um despojo, há uma recompensa espiritual para te elevar a uma moços que estavam lá, desceu fogo, caiu sobre eles também, queimou tudo. Aí Jó, ai meu Deus, e foi falando. Quando chegou a última notícia, era Jó, lá na casa dos seus filhos, eles estavam numa festa, bateu um vento, uma tempestade no deserto, caiu as 4 paredes, morreu todos os seus filhos. O que Jó faz? A Bíblia diz que Jó se ajoelha ali e adora. Por dentro. Nem Jó, querido, aguentou aquela provação. Mas em toda provação, quando eu digo emocionalmente, tá? Ele aguentou, foi fiel até o fim, foi justo. Mas emocionalmente chegou um momento que Jó falou: eu amaldiçoo o dia da minha vida. E Deus deixou que tudo aquilo acontecesse com Jó, para lá no final Deus levar Jó num redemoinho, levar na presença dele e trabalhar com Jó. E antes de Jó ser restituído de tudo, Jó falou o seguinte: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia no banco da igreja, Senhor, eu te conhecia na boca do os 10 filhos e filhas ele perdeu. E aí Deus usa aquela senhora, eu acredito que era uma senhora, na velhice, na melhor idade dele, e dá a ele filhas mais lindas do que as primeiras. Deus restitui tudo a Jó. Mas Jó amadureceu.
Às vezes, querido, nós não sabemos o que Deus preparou para nós ficamos deduzindo: será que é isso? Será que é aquilo? Será que esse é o meu marido mesmo? Será que essa é a minha mulher mesmo? E aí nós ficamos igual uma barata tonta, rodeados de emoções horríveis, de coisas terríveis na nossa vida, e aquilo nos bombardeando por dentro, aquilo nos arrebentando, e nós não sabemos por que estamos doentes. Um senhor de 60 anos, viveu tantos problemas na vida dele. O apóstolo Esther fala dele dizendo o seguinte: ele tem problema nos ossos, os ossos dele estão deteriorando, a saúde dele deteriorando. Ele aparenta ter mais de 80 anos, mas ele só tem 60. É um pastor dos Estados Unidos. E o que acontece é que esse pastor dos Estados Unidos, ele está vivendo isso que o Senhor, essa noite, Ele quer nos ensinar o caminho da cura, porque cura tem a ver com ministração de Deus, cura tem a ver com palavra de Deus, e Deus vai usar um pastor, como está usando a minha vida hoje, para transformar o seu lamento aí, o seu problema aí, numa oportunidade tremenda de amadurecimento. Às vezes nós levamos a nossa vida de forma irresponsável, não queremos curar as nossas emoções. Você sabia que a sua emoção, ela faz você crescer ou faz você se deteriorar? Aquilo que você tem sentido todo dia, aquilo que você tem comunicado a você. Alguns aqui se olham no espelho, o que você vê no espelho? Você vê uma pessoa feliz? Eu quero dizer que é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Ele quer que você olhe no espelho e você diga assim: Washington, você é um homem cheio do Espírito Santo. Washington, você nasceu para vencer os obstáculos da sua vida. Eu disse no meu espelho assim: você vai provar para você que você é uma bênção. Eu ministrando para mim, você vai provar, Washington, que Deus te escolheu, e você vai provar para você que você vai dar a volta por cima, e você vai ser um homem de Deus. Amém? Quantas vezes precisamos às vezes dizer isso, nós não conseguimos dizer. Você olha para o espelho com vergonha, porque você está se achando deteriorado, derrotado, frustrado, decepcionado, desiludido. E aí vem qualquer circunstância, seja ela qual for, querido, e você fica triste. Você acha que não aconteceu? Hoje isso aconteceu comigo. Eu fui para o Tangará, cheguei lá: cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê esse povo? E aí o motorista: a gente chegou cedo. Não, nós chegamos cedo. Eu comecei a repreender, aquela voz no meu ouvido dizendo: pô, cadê? Aí daqui a pouco apareceu a Ruth, vindo andando a pé para o ônibus. Mulher de Deus, aleluia, é o seu pastor que está aqui. Abacei, beijei. Falta quem? Falta fulano. E falta assim. Vamos embora, vamos animar. Não vai me botar minhoca na cabeça mais não. Sai em nome de Jesus. E vim no ônibus alegre, feliz. Me alegrei com o que estava. Às vezes nós deixamos de nos alegrar com quem está por falta daquele que não está. Às vezes o nosso aniversário, que era para ser feliz, chegou sua família, chegou 3 amigos com um bolo, era para ser feliz, você fica: fulano nem lembrou de mim. E aquela emoção horrível, aquele sentimento de rejeição: fulano, meu melhor amigo, esqueceu de mim. E você fica aquilo, e aí você não fala mais com ele. Você não sabe se ele teve dor de barriga, ou simplesmente que ele esqueceu. E aí? E você se mata. Isso acontece, queridos, muito conosco. A nossa mente é um território fértil para prosperar pensamentos. Diga para o seu irmão: a sua mente é um terreno fértil. Vai mais forte: é um terreno fértil para os pensamentos. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque se eu lançar um boato aqui, esse boato vai crescer e vai se tornar um terreno fértil. Sabia? Se eu falar assim: ó, eu vi fulano de tal dando carona a ciclana de tal, eu só falei que eu vi fulano de tal dando carona. Eu não falei que eles estavam tendo um caso. Mas se eu falar, daqui a 30 minutos vão falar: você sabe quem traiu fulano? Ciclano.
Porque a nossa mente é um terreno fértil. Por que Paulo fala que nós devemos ocupar com coisas boas? Porque aquilo que é bom vai ficar melhor. Mas se eu ocupar com aquilo que é ruim vai ficar, como, Jane? Pior. Horroroso. E quando nós somos invadidos desses pensamentos, desses sentimentos e emoções nocivas, aquilo que está ruim vai ficando pior. E nós olhamos pessoas do nosso lado, aquela coisa assim, você está vendo, você não está bem, você está ruim, você chegou na igreja cabisbaixo, um problema, você está com alguém na sua família que está doente, ou você está sem dinheiro, e alguém olha para você, aí começa a conversar com o outro, está rindo, só olhou para você, e vocês estão falando de mim. Já fofocaram nessa igreja que eu estou devendo. Já o pastor está sabendo. Aí o pastor vai dar: e aí, meu irmão, preciso conversar com você. Não, pastor, não tem tempo, não, estou indo embora, tchau. Porque na sua cabeça todo mundo está sabendo do seu problema, que você está devendo. Na sua cabeça até o teu pastor vai vir para te dar uma cajadada. Mas não está acontecendo nada disso, porque a sua mente está enferma, sua mente está nociva, você está com sentimentos nocivos. E isso precisa sair. Para isso sair, precisa entrar o que é bom. Quarto, ocupe sua mente com o reino de Deus. Deixa eu falar algo aqui. Ontem eu estava comendo ali no Caiçara, um caldo, com meus discípulos. Estava o Marcos, estava o Reinaldo lá. Nós comemos churrasquinho. E aí surgiu um momento que eu comecei a falar sobre a lei do Senhor. E eu tive uma visão. Eu conversei com o Reinaldo, eu falei: está vendo aquele poste? Imagina que naquele poste tem os 10 mandamentos. Está lá a lei do Senhor. O que faz Jesus rei desse reino? Porque o reino de Deus tem um rei. Digo, o reino de Deus tem um rei. Quem é esse rei? É Jesus. Por que Jesus é o rei do reino de Deus? Que é isso, pastor? Porque ele é filho de Deus? Sim, glória a Deus. Mas o que legitima ele como rei é uma coisa, queridos: é que aquela lei que está ali, que estabeleceu o reino, porque a lei é a constituição do reino. Todo reino, para ser levantado, para ser anunciado, ele precisa ser constituído. Lembra que ele fala que nos escolheu e nos constituiu o quê? Reino. Ele nos fez o seu reino. Nós somos o reino de Deus, ok? E também somos os seus sacerdotes. Mas para Jesus ser rei, ele teve que passar por um crivo. Ele está dizendo para nós assim: está vendo essa lei? Só existe uma pessoa que pode ser rei, que cumpriu toda essa lei. É Jesus. Por isso ele diz que não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Ele veio mostrar que aquela lei, que é a constituição do reino dele, todos vão viver daquele jeito. Ninguém vai roubar, ninguém vai trair, ninguém vai cobiçar. Então os seus servos serão como ele. Então aquele que está assentado no trono terá os seus servos no modelo exato dele. Posso ouvir amém? Então colocar minha mente no reino significa eu andar pela palavra, eu me alimentar da palavra, eu obedecer a palavra. Eu não sei, aqueles que não pegaram o envelope de dízimo, depois pegue o seu para você ler o que está escrito ali, porque eu li, mexeu comigo, porque fala da minha responsabilidade no reino de Deus. Às vezes nós pegamos o envelope de dízimo e falamos: não, essa é a minha responsabilidade na igreja. Aí às vezes a igreja é rica, ensina o seu povo compromisso com o teu reino. E o que eu vou falar aqui é isso, porque se nós entendermos como esse reino foi levantado, como esse reino foi estabelecido, nós vamos entender que somos participantes dele. Não somos dono do reino, mas somos co-herdeiros juntamente com Cristo. E aí nós vamos ver as coisas para a nossa vida acontecerem de forma tremenda e de uma forma legítima. Às vezes, querido, nós ouvimos algumas pregações, não vou falar nem desse assunto, deixa para lá, que nos fazem desviar. Ter a mente de Cristo, fala, mente de Cristo. Só falta mais um.
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque eles não discernem espiritualmente. Abra 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, por favor. Coríntios 1,14. Desculpa, 2,14. O que está dizendo aí? Porque quem conheceu a mente do meu Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos, o que, queridos? Nós temos. Vai passando aí. Eu estou olhando aqui no meu esboço, não olhei aqui. Chega aí na parte que diz que nós temos a mente de Cristo. Qual é o versículo? Versículo 16. (15 e 16). Põe aí para mim, Douglas, por favor. 15 e 16. Juntos. Ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sublime, mas ter a mente de Cristo, querido, é obedecer a palavra conforme ele obedecia a palavra, é ter diante de si opções e optar pelo que ele optaria. Existe um livro, não sei se é do Augusto Cury, não sei se é esse livro, eu não sei, Inteligência de Cristo. Tem um: o que Jesus faria no meu lugar, o que faria Jesus diante dessa situação. Às vezes as nossas emoções estão tão bombardeadas, nós esquecemos dessa palavra, e que nós somos pequenos discípulos. Ter a mente de Cristo. Sobrenatural, querido, sobrenatural é o nível da fé, aquilo que nós não explicamos. A ciência é muito fácil de explicar. Que é ciência, pastor? Ciência é aquilo que se pode provar, ok? Tudo que se pode provar nós chamamos de ciência, mas o que transcende a ciência, o que transcende, nós chamamos de fé, de sobrenatural. Mas é assim que nós conectamos a mente de Cristo. Como trazer isso para o prático, para eu terminar? João 4, não precisa abrir, 23 e 24. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Posso ouvir amém? O que está falando esse texto de João 4 para nós é que as nossas emoções, elas são muito sutis. Elas podem nos levar a uma patologia, literalmente, podem nos adoecer, ou elas podem nos curar. Por favor, Ministério de Louvor. As nossas emoções podem nos levar a ter uma vida abundante em Deus, e quando elas não são bem interpretadas, ou quando elas estão nocivas, elas podem nos afundar em nós mesmos. E por que Deus hoje está nos trazendo essa realidade? Alguns de vocês aqui estão vivendo uma vida que eu não conheço. Eu não vejo a vida, mas Deus vê você. E essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje, eu fui ministrado dentro do meu carro por um CD. Eu fui ministrado tão tremendamente por essa palavra, querido, que hoje eu posso dizer para você que eu tenho as minhas emoções curadas. Eu ouvi 7 vezes esse CD, 7.
Se eu que sou pastor tenho problemas emocionais, que dirá minhas ovelhas? Não que você seja uma pessoa horrível, pastor, você está me chamando de doente. Não, queridos, eu estou chamando você de filho de Deus, filho que o pai quer carregar no colo. Eu estou chamando você a uma realidade tremenda, que Deus hoje quer pegar você e começar a mudar suas emoções. Estão vendo, Ruth? Toda aquela dúvida, será que minha filha vai ficar bem? Será que fulano vai ficar bem? A Bíblia diz que é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. E para eu terminar, abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Aleluia. Quantos podem dar um aleluia aí? Aleluia. João capítulo 6, versículo 33. Obrigado, Douglas, pela televisãozinha aí. Show de bola. Quem disse? Nós temos aqui pessoas incríveis como o Douglas, e nós bolamos esse reloginho lá em Porto Seguro, ó, glória a Deus. As emoções boas vão ficar. Diga, mas as ruins, diga, as emoções ruins, eu abro mão delas. Diga, elas estão banidas de dentro de mim. Querido, você vai entender, porque nós vamos trazer um dos frutos é longo ânimo, longanimidade é longo ânimo, é continuar sorrindo. O que você está pensando, você vai ser curado. Diz o seguinte, João capítulo 6, versículo 33, terminando. Tenhais paz. Esse tenhais paz aí é vida abundante. Amém? Tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Diga, no mundo, mais forte, no mundo, todos. Atômica dentro de você, mas logo depois ele diz, mas tenham o que? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então todas as vezes que te apertarem por fora, que os sentimentos te apertarem e você por dentro ficar começando um ácido dentro de você, você vai lembrar que o antídoto é ter bom ânimo. Você vai falar, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, a tua palavra diz que eu sou mais. Hoje, queria que você ficasse de pé. Como é que está seu coração? Como eu disse, o perdão nos faz liberar muitas emoções. Feche seus olhos, pense em como está o seu coração. E se essas emoções que você está sentindo, você chegou aqui sentindo,
elas não estão machucando você, se as emoções não estão somatizando, a perda de alguém, quem é líder de célula, né? Às vezes o discípulo te abandona, você fica ali no seu corpo, se envolva com seus braços. Eu quero que o Espírito Santo ministre a capacidade de você se amar, porque quando você se ama, feito na sua casa não tem trazido um ambiente legal, um ambiente de crescimento, mas você tem se afundado nessas emoções. Eu quero que você agora peça ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, entra no meu coração e arranca da minha mente agora a hora, pedindo ao Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Eu vou dar 1 minuto para você dizer ao Espírito Santo: deu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, nós vamos